Magia pode ter variadas interpretações em diversos sistemas de RPGs diferentes, mas quando pensamos em Chamado de Cthulhu, ela pode ser considerada, no mínimo, esquisita. Nesse universo, elas decorrem da mente alienígena de deuses tão antigos quanto o próprio tempo. São estranhas, são malignas e corrompem o investigador, o personagem, deixando-o cada vez mais insano. E hoje, no Rotina de Mestre, eu irei te apresentar tudo o que você precisa saber sobre as magias em Chamado de Cthulhu, 7ª edição. Vambora! Saudações a todos! Eu sou Caio Bonfalari, sou ator, engenheiro e mestre de RPG, e sejam todos vocês que estão me assistindo muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Rotina de Mestre. Fazia um tempo que eu não trazia conteúdo de Chamado de Cthulhu aqui para vocês. Teve um unboxing de máscaras de Nyarlathotep que eu fiz recentemente, mas não um vídeo onde eu destrinchei alguma mecânica. E para ser bem sincero, tava faltando eu falar sobre magias, e é um sistema que eu gosto muito. Portanto, magias. As magias no universo de H.P. Lovecraft não são nem um pouco bem definidas, e na maioria das vezes elas foram criadas para servir de propósito para algum conto que eles estavam realizando. Mas de maneira geral, elas são a expressão máxima de deuses antigos, dos deuses exteriores, que governam, moldam e fazem o que bem entender com a realidade que vivemos. Elas são estranhas, abstratas, poderosas demais para que nós, meros humanos, tenhamos uma ideia de sua totalidade. Nossa religião e nossa ciência nem se compara a esse conceito tão cósmico e maluco de magias. Talvez porque no campo da ciência sempre falte algo em nossas equações que nos ajude a chegar a um resultado resoluto e verdadeiro, concreto sobre como elas funcionam. E já pensando na parte religiosa, às vezes tem algo de errado já na forma com que pensamos e que fomos criados nesse universo. Tudo errado, olha só que desgraça! Beleza, Caio, entendi, mas como isso funciona em termos de jogo? Existem 3 formas de você aprender magias, e a primeira delas, e mais comum, é através de tomos de mitos, que são aqueles livros onde existem anotações de pessoas insanas e tudo mais, que também é a forma mais complicadinha, mecanicamente falando. Esses tomos são grossos, confusos, escritos em línguas antigas e mortas. Muitas vezes eles não fazem sentido nenhum, não tem um sumário, não tem uma paginação, não fazem sentido, mas o mais importante é que o tomo será o canal entre o seu personagem e essas entidades e magias e conhecimento alienígena. Para aprender o que está no tomo, o seu personagem deve fazer uma leitura inicial ou um estudo completo. E em ambos os casos ele precisa conhecer a língua que o tomo está mencionando ou irá precisar da ajuda de um tradutor para compreender o seu conteúdo. Não consigo ler nada! A leitura inicial é basicamente uma olhadinha rápida ali no livro para tentar entender por cima sobre o que ele fala. Pode tomar o tempo que o guardião achar necessário, mas sempre que você tentar fazer essa leitura inicial, o investigador deve fazer um teste difícil da linguagem correspondente do tomo e, no caso de um sucesso, ele tem uma boa ideia de quanto tempo vai demorar para fazer um estudo completo, além de um conceito sobre o que o livro fala. Todo tomo possui um nome próprio, assim como pode ter versões adicionais do mesmo livro. O contexto de sua origem, a perda de sanidade, a quantidade de pontos de perícia que ganhamos após uma leitura inicial e um estudo completo, a dificuldade da perícia de mitos, caso você tente encontrar alguma informação específica no livro, o tempo de estudo e os feitiços que o tomo pode conter. Caso queira uma consulta rápida, você pode encontrar essas informações da página 237 a 239 do livro do Guardião. Impressionante. Além de ler muito rápido, ele apreende o conteúdo também. Já o estudo completo, ele pode demorar semanas, meses para você conseguir concluir. Ele é bem aquela pesquisa acadêmica, sabe? Onde você vê, relê, pega a referência, pergunta para alguém, é de fato você mergulhar naquilo. Você pode aprender diversas coisas num tomo, como perícias, magias diferentes e até mesmo melhorar a sua perícia de mitos enquanto estiver lendo. Uma coisa interessante é que você pode adicionar
mencionar aqui também aquela regrinha sobre convicto, lembra? Onde o seu personagem é um cético, ele vai ler tudo aqui e tratar como uma obra de fantasia ou alguma loucura de alguém e não perder pontos de sanidade, perdendo tudo quando tiver provas irrefutáveis sobre. O seu like e a sua inscrição, por exemplo, são provas irrefutáveis de que você gosta e apoia o Rotina de Mestre. Já aproveita também e deixa o seu hype, isso melhora o alcance do vídeo na plataforma e mais pessoas podem conhecer Cthulhu, conhecer a Rotina, conhecer RPG. Me ajuda, vai? Tô deixando já tudo mastigadinho pra você, não custa nada você me ajudar. Tamo junto, Cthulhu agradece. Muito obrigado. Beleza? Agora que você entendeu melhor o conceito dos tomos de mitos, é muito mais simples de compreender como os feitiços funcionam nesse jogo. Conjurar feitiços vai deixando você cada vez mais insano. É uma deterioração constante das suas faculdades e reservas mentais. Por isso temos um recurso no jogo chamado pontos de magia, que na maior parte do tempo vai servir para você lançar feitiços ou energizar artefatos místicos, estranhos e alienígenas. Você possui pontos de magia iguais a 1/5 do seu poder e, caso você não tenha pontos de magia suficiente ao lançar um feitiço, você paga o restante do custo com pontos de vida. Então, se você tem 10 pontos de vida e 5 pontos de magia, o feitiço custa 10, gasta os 5 pontos de magia e mais 5 da sua vida. Algumas magias podem até mesmo consumir o poder, o atributo poder do seu personagem, mostrando o nível de corrupção, deterioração e o quanto ela afeta a mente humana que não está pronta para entender tudo isso. E sempre que um feitiço for conjurado, algo estranho acontece. Se são aqueles mais simples, talvez você fique um pouco cego, um pouco turvo, uma dor de cabeça, talvez a sua pele fique mais oleosa, espinhos nasçam um pouco de suas costas, e em níveis mais elevados e catastróficos, só piora. Velho, eu não aguento mais. E como você aprende esses feitiços? Depois de uma leitura inicial, o guardião vai falar quais feitiços tem naquele tomo, assim como o tempo que vai demorar para você aprendê-los. Seu personagem pode ler tudo de uma vez conforme os dias passam, ou ir interrompendo a leitura. O importante é, quando ele terminar, ele tem direito a fazer um teste difícil de inteligência. Se ele passar, ele aprende o feitiço, e caso falhe, ele pode forçar esse teste, desde que ele justifique na narrativa como ele faz isso. Tudo isso que eu falei, lembra que eu disse que era a parte mecânica mais difícil? Já foi, isso é só com o tomo. Ainda bem. A segunda forma de você aprender um feitiço é aprendendo com outra pessoa. Essa forma de aprendizado individual é muito mais rápido do que você fazer em um livro. Enquanto ler um tomo inteiro você pode demorar no mínimo aí umas 2 de 6 semanas para a leitura inicial, essa aqui você pode aprender em menos de 1 de 6 dias. E o melhor de tudo, funciona exatamente como eu acabei de falar. A pessoa te ensinou, gastou ali aquele tempo todo, você faz o teste difícil de inteligência e se passar você aprende. Quem diria que aprender com o professor ia ser mais fácil? E a terceira forma, que eu não indico nem um pouco porque é bem absurda, é aprender com uma entidade do mitos. Misericórdia, essa forma basicamente, essa entidade estranha pode te dar pergaminhos, livros antigos, runas e te ensinar como ela faz, ou até mesmo aparecer nos seus sonhos, em visões e colocar o feitiço dentro da sua cabeça, podendo até te mandar pro hospício no processo. Eu não tô louco! Eu não tô louco! O investigador vai fazer aquele mesmo teste difícil e, se passar, ele aprende o feitiço. E aí o guardião vai falar quanto de sanidade você perde ao aprender essa magia. Pense que isso tudo é o esforço que você faz para que esse conhecimento fique em sua mente e não se esvaia. Isso aqui é basicamente tudo sobre feitiços e magias. Eu quero falar um pouco mais apenas sobre os detalhes deles mecanicamente falando. A primeira coisa que você precisa saber é que, ao conjurar um feitiço pela primeira vez, você precisa fazer um teste de poder difícil. Caso você tenha um sucesso, você conjura e se lasca normalmente que nem qualquer personagem de Cthulhu. Mano, vai tomar, né? Tipo, você demora 3 semanas pra aprender a porra do negócio, aí você vai conjurar, você faz um teste difícil, e se você tiver sucesso, você só se lasca que nem normalmente aconteceria, velho. Eu só me forneco nesse inferno! Em uma falha, você pode forçar o teste para tentar novamente, justificando na narrativa, porém, você tem que pagar todo o custo, os pontos de mana ou qualquer outra coisa que você precise para conjurar o feitiço novamente.
Caso você falhe, mesmo no teste forçado, o feitiço é conjurado normalmente, mas as consequências para o seu personagem vão ser, olha, eu não queria estar na tua pele. Todo feitiço possui nome próprio, um custo que deve ser pago e um tempo de conjuração. A descrição do que o feitiço faz vem logo abaixo, assim como nomes alternativos. Além disso, os feitiços possuem 3 classes diferentes: os de convocar e dispensar, os de contactar e os de encantar. Feitiços dentro desses grupos precisam seguir regras específicas que podem ser lidas no capítulo 12 do livro do Guardião. Apenas se atente, porque enquanto estiver conjurando os feitiços, o seu investigador ainda pode ser interrompido, seja por alguma ação brusca que ele tome, ou até mesmo porque alguém o interrompeu com um empurrão, um tiro, uma facada, enfim. Quando isso acontecer, além do feitiço não funcionar, você paga os custos e algo ruim te acontece a critério do Guardião. Cthulhu é uma desgraça, velho. Desgraça! E por fim, mas não menos importante, caso seu personagem esteja insano ao conjurar o feitiço, seja temporariamente ou indefinidamente, ele pode fazer um teste da perícia Mitos de Cthulhu. E se ele obtiver sucesso, ele aprende a magia em sua forma visceral, que é uma forma mais poderosa de conjurar aquele feitiço. É como se ele conseguisse adentrar camadas mais profundas desse conhecimento, ler mentes antigas que conjuraram a magia, que nem são mais dessa época. Quando isso acontecer, tanto o jogador quanto o mestre podem decidir juntos os efeitos adicionais que a magia tem, desde que tenha a ver com o propósito da magia e que não destrua o jogo. Portanto, pegue o seu grimório, chame os seus parceiros e comece a invocar uma entidade do mitos enquanto você torra a sua sanidade. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir o Rotina de Mestre nas redes sociais. Elas estão passando aí na tela para vocês. Aqui na descrição você pode encontrar tanto o site do Rotina de Mestre quanto o Discord para você fazer parte da nossa comunidade. Caso você queira me ajudar a continuar trazendo conteúdo de outras formas além das já citadas, você pode fazer parte do clube de membros. E aí você tem algumas regalias, algumas coisinhas a mais que eu preparo aqui para vocês. E para fechar, aqui do lado tem um vídeo onde eu explico passo a passo de como funciona a sanidade chamada de Cthulhu, para que você não fique confuso ao jogar. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, e eu vejo vocês no próximo nível.